Flamengo segue naquela excursão lá em Portugal, né, em busca de técnicos portugueses, preferencialmente. E o Berton até disse aí que a predileção do Inter parece ser técnicos estrangeiros. Do Flamengo, o Flamengo não nega nem um pouco, né? Que quer um técnico estrangeiro ali para seguir a dinastia Jorge Jesus, até por isso montou a base lá em Portugal. Fala em vários técnicos estrangeiros, o Paulo Souza, um deles, já teve reunião ali com o staff do Paulo Souza, também Rui Vitória, e aí agora tem a possibilidade aí de ter um encontro aí, de repente, com o staff do Vitor Pereira, que saiu do Fenerbahçe. E aí tem, óbvio, o Jorge Jesus, né? Ele que é aquele grande sonho rubro-negro dourado de voltar para os tempos de glória de 2019. O Flamengo está meio que infernizando o dia a dia do Benfica, a gente pode dizer assim, com essa situação, porque o Benfica tem um jogo agora pela Taça da Liga na quinta-feira contra o Porto, muito importante, e os portugueses lá se mostram até um tanto quanto incomodados com essa presença do Marcos Braz por lá. E como você disse, Glaucio, ele vem sendo abordado demais, até pela imprensa portuguesa, e numa dessas abordagens, o Marcos Braz falou sobre o Jorge Jesus. A gente tem uma declaração, vamos ouvir ele falando um pouquinho sobre o Mister. E muito provavelmente, até a hora de eu ir embora, eu vou tomar um café com o Jorge, como sempre tomei quando eu estive aqui em Portugal. O Jorge tem jogos importantes aqui. O Jorge está com a cabeça aqui no Benfica, tem contrato até 30 de maio do ano que vem. Isso também não é problema, né? Porque quando o presidente do Benfica foi lá atrás do Jorge Jesus, ele também tinha contrato com a gente. Então eu não estaria fazendo nenhuma indecência se eu fosse em cima do Jorge Jesus, porque quando o Jorge Jesus estava no Flamengo, ele também estava sob contrato. Não, eu não tenho contra-ataque. Aqui a minha relação, o meu carinho por Portugal. Tá, então, né, o Marcos Braz falando um pouquinho sobre essa situação do Jorge Jesus. É aquela história, né, Glaucia? Quem bate, no caso o Benfica, esquece. Quem apanhou, não esquece que foi o Flamengo que perdeu o treinador, que aí naquele início, ali no auge da pandemia, né, o Flamengo perdeu porque o Jorge Jesus conversava o tempo todo com o então presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira, passava madrugadas conversando, e o Flamengo naquela indefinição. E aí, Jorge, vai ou não vai? Fica ou não fica? E aí aquele planejamento atrapalhou bastante o Flamengo, que teve uma semana, basicamente, para procurar um novo técnico, que foi o Domenico Torrent. Então, o Marcos Braz, agora, quando abordado, não se furta nem um pouco de dar entrevistas lá, falar sobre o Jorge Jesus. É meio que aquele chumbo trocado, né? Mas o Flamengo, claro, tem interesse no Jorge Jesus, mas deixa as outras possibilidades bem abertas ali, porque não se sabe, né? O Jorge Jesus pode vencer o Porto nessa quinta-feira, dar uma amenizada na situação, e aí o Flamengo tem que tocar a vida.